Mais uma vez eu volto a dizer, texto fora de contexto dá espaço para ensinar o que a Bíblia não ensina. Pregador não pode pregar o que a Bíblia não prega. E se você usa um texto fora de contexto, obviamente está correndo esse risco. Hoje nós trazemos a explicação de mais um texto que tem sido usado fora de contexto. Acompanhe. Graça e paz, eu sou o pastor Clóvis Costa e estou aqui para ajudar você no ministério da pregação. Eu já vi pregadores ou pastores chamando de púlpito a congregação ou aqueles que não são dizimistas de ladrões, baseados no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O pregador pega esse texto, junta com o texto do Novo Testamento, que afirma que os roubadores não entrarão no reino de Deus, e chama os não dizimistas de ladrões e dizem que eles não vão herdar o reino de Deus. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu sou absolutamente a favor de dízimos e ofertas, mas sem chance de ser dizimista ou ofertante se constituir uma condição para a salvação. É preciso analisarmos o versículo 8 do capítulo 3 do profeta Malaquias à luz do seu contexto. Eu gostaria de fazer 3 perguntas básicas ao texto a fim de que nós possamos entender realmente o que está se passando naquele contexto para sabermos aplicar corretamente no nosso contexto. Após o versículo 8, obviamente, vem o versículo 9 e o versículo 10. O 9 diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados. Sim, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Dá a impressão de que realmente a nação de Israel não estava dizimando. É óbvio que não é possível isso. É óbvio que a nação de Israel não parou de dizimar em sua totalidade. Haviam muitos israelitas que eram dizimistas fiéis. Senão, o ministério levítico teria acabado. Porém, a gente precisa entender que alguém era responsável pelo que acontecia com o povo. Eu vou ler também o versículo de número 10, que é uma ordem, uma determinação de Deus para alguém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Diante da leitura destes 3 versículos, vamos às 3 perguntas que nós mencionamos no início desse vídeo. A primeira pergunta é: o que é esta casa do tesouro mencionada no versículo 10? Casa do tesouro, na verdade, era uma das câmaras no interior do templo que serviam para fins muito específicos. Uma das câmaras, que era chamada Câmara do Tesouro, era a câmara usada para depositar ou para guardar os dízimos e ofertas. E, em parte, eram produto da colheita do povo de Israel. Por ocasião da construção do templo, Salomão construiu essas câmaras com diversos fins. Vejamos o texto. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto no templo como no oráculo. E assim lhe fez câmaras laterais em redor. No livro do profeta Ezequiel,
nós temos algumas dessas câmaras mencionadas com outros fins. Um deles era para abrigar os cantores que iriam participar da adoração no culto. Está lá no capítulo 40, versículo 44 do profeta Ezequiel, quando diz: "E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio do templo, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte." Temos também 1 Reis, capítulo 14, verso 28, vemos as câmaras onde os guardas ficavam no seu período de descanso. Quando diz lá: "Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à câmara da guarda." Ou seja, existiam câmaras para os cantores, existiam câmaras para uma espécie de reserva de armamento dos soldados e também câmaras para eles descansarem. Mas uma dessas câmaras, que ficava na parte interna, à qual só tinha acesso o sacerdote ou um dos levitas, encarregado desta atribuição, que se chamava Câmara do Tesouro ou Casa do Tesouro. Vamos ao texto de Neemias. "E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro." Está em Neemias capítulo 10, versículo 38. Ou seja, era uma espécie de tesouraria do templo. Note que os levitas recebiam os dízimos e pegavam os dízimos dos dízimos e depositavam na casa do tesouro. Portanto, o povo dizimava, mas a reivindicação, a reclamação de Deus aqui com relação ao roubo que estava sendo feito era com os sacerdotes. Por quê? Porque eram os sacerdotes e levitas que tinham acesso à casa do tesouro, não era o povo. O que responde à segunda pergunta, que é: quem tinha acesso à casa do tesouro? Porque o Senhor reclama e manda que os dízimos e ofertas sejam levados à casa do tesouro, não ao templo. O povo levava para o templo, mas quem levava para a casa do tesouro? Essa pergunta é respondida agora, que é: a quem o Senhor está se dirigindo nessa sua reclamação? Vamos ao capítulo 2 do profeta Malaquias. O versículo 1 começa com a frase emblemática: "E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos," verso 2, "e não se dispuserem a honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração." Esses foram os versículos 1 e 2. Muito claramente, Deus está se dirigindo aos sacerdotes. Mas acompanhe a narrativa a partir do versos 7 e 8 também. "Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós," ou seja, sacerdotes, "vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos." E o verso 9 também: "Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei." Malaquias 2, versos 1 e 2 e do 7 ao 9. É óbvio que é importante entregar os dízimos e as ofertas para a manutenção do templo.
para a manutenção do trabalho missionário em vários setores, em vários aspectos. Nós precisamos pregar sobre isso. Podemos até pregar em Malaquias, capítulo 2, capítulo 3, pregar sobre dízimos. Falar sobre a importância do dízimo. Óbvio, tranquilo. A grande questão é, a mensagem de Malaquias não é dirigida ao povo, é dirigida aos sacerdotes. O povo levava os dízimos e as ofertas, mas aqueles sacerdotes e levitas que eram encarregados de pegar a parte que cabia ao templo, levá-la à casa do tesouro que ficava dentro do templo, não estavam fazendo isso. Então Deus, se dirigindo aos sacerdotes, como ficou claro para nós no capítulo 2, reclama: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Já foram alçadas, já foram recolhidas, já foram recebidas no templo. Agora tinham que ser levadas à casa do tesouro, à câmara, à tesouraria do templo. Não estava sendo feito isso. O texto não diz o que eles faziam com esse recurso que era desviado. Mas a verdade é que essa mensagem não está chamando o povo de ladrão. É óbvio que no versículo 9 o povo sofre as consequências, mas a mensagem se refere aos sacerdotes. Fica aí mais esse texto para a sua reflexão. Se você discorda ou se você tem uma percepção diferente a respeito disso, me ajude, faça o seu comentário, traga mais luz ao nosso entendimento para que nós possamos aprimorar a cada dia mais o nosso canal e os vídeos que nós postamos aqui. Graça e paz, um grande abraço, fique com o meu ósculo santo e até o próximo vídeo.